Vamos lá, família. Vamos chegando. E escola de oração. Toda quarta-feira, às 10h30, a gente se reúne aqui nessa sala de oração. Glória a Deus, vamos lá. Que Deus desperte essa geração, que Deus desperte os nossos corações a sermos restaurados na oração. A oração é a chama que aquece todos os ministérios, é a força que faz com que qualquer homem e mulher de Deus possa ser eficaz no que eles fizerem. É a oração. Então, escola de oração, vamos aprender a orar juntos aqui. Que Deus abençoe grandemente, tá? Já aperta aqui esse aviãozinho, manda para dispara geral para a galera, fala que nós já estamos no ar aí. E o pessoal não se atrasar na sala. E aí a gente pode já começar para ganharmos tempos aqui e ministrarmos sobre oração, tá? Então você que é novo aqui, está chegando, está aprendendo um pouquinho aqui, ouviu falar e está aqui conosco. Escola de oração, toda quarta-feira a gente se reúne para aprender mais sobre oração. Jesus explicando para os discípulos isso, né? Na verdade, os discípulos perguntando para Jesus, ensina-nos a orar como João Batista nos ensinava. Então existia uma escola de oração, né? Nós vemos o profeta Samuel também, ele tinha uma escola chamada Escola dos Profetas, e ali na Escola dos Profetas eles ensinavam como ter intimidade com Deus e buscar os dons e os frutos do Espírito Santo ali para que eles pudessem ser eficazes também como profetas, juízes. Na verdade, Samuel foi um grande líder da nação de Israel, então ele também tinha uma escola de profetas ali e aprendia, óbvio, a orar. Então, glória a Deus por isso. Escola de oração a gente está fazendo aqui todas as quartas-feiras e já tem um pessoal aí que sempre está conosco aí, tá? Um abração para toda a família aí reunida, para todos os ministérios aí que estão presentes, pessoal do Rio de Janeiro, pessoal de São Paulo, Diadema aí já sempre na área, né? Glória a Deus, obrigado aí agradeço de novo aí pelos presentes, cafezinho que vocês mandaram aí, Deus abençoe, viu? E é isso aí, então todos reunidos aí e que vocês sejam aqueles que iniciem um grande desejo que eu tenho em minha alma já há mais de 20 anos, que é ver uma geração sendo desperta no movimento da oração e da intercessão. Existem diferenças, tá? Quando o pessoal fala oração e fala intercessão, geralmente o pessoal confunde um pouco. Existe diferença entre oração e intercessão, tá bom? Então, eu posso um dia falar sobre isso, não vou falar sobre isso hoje, mas eu posso falar um dia sobre isso. A diferença da intercessão e da oração são duas coisas bem diferentes, tá? Bem diferentes não, são orações, mas com simbolismos bem fortes e bem proféticos, tá? A gente fala sobre isso. Então, como eu disse aqui, se você é novo, você tem acesso a todas as ministrações que foram anteriores. Ali no meu YouTube, você pode ir lá, acessa, assiste e está tudo separadinho, bem bonitinho ali. Se você pegar o playlist ali no YouTube, você vai ver que vai estar ali falando sobre escola de oração. Você entra lá, tem muita ministração ali bem importante, bem interessante, tá? Esses 23 anos que eu estou à frente do Ministério de Oração, de Intercessão da igreja, eu tenho colocado desde praticamente 90 dias já, tenho colocado todas as quartas-feiras aqui para vocês que vocês possam crescer em oração. Não tem como ter uma vida com Deus, uma intimidade com Deus, não tem como conhecer a glória dele sem a oração, tá bom? Sem a disciplina de oração. Só que, como o apóstolo Paulo sempre nos ensinou, né? Eu não fico desferindo golpes no ar. Ele não fica dando golpes no ar. Na verdade, ele é eficaz nas suas orações. Então, ele acerta o alvo, tá? Então, as nossas orações elas também têm que acertar o alvo, e isso é muito importante se aprender sobre isso. Então, nós já falamos sobre a armadura de Deus, já falamos sobre o escudo de oração, já falamos sobre a oração do Pai Nosso, uma das orações mais fortes que estão contidas na Bíblia. Então, tem diversas ministrações ali já bem interessantes, bem especiais demais, tá bom? Então eu não estou só... Eu sempre gosto de fazer isso, né? Eu não gosto só de trazer o ensino em si. Eu poderia chegar aqui e falar, oração faz assim, oração faz assado,
mas eu coloco nessas ministrações também a importância da vivência e também todos esses anos de bagagem que a gente tem aí para ajudá-los, para crescê-los em oração, tá bom? Como que acaba sendo? O ministério de adoração eficaz vai ser qual? O que pratica oração. O ministério pastoral, que prega a palavra, vai ser qual? Que ora, que tem a prática da oração. Se nós formos falar de todos os outros ministérios que têm eficácia em sua vida, oração, tá? Rei Davi, oração. Então nós vemos que o profeta Samuel fala uma frase intrigante e pesada, mas ele diz: ai de mim pecar deixando de orar por vós. Então tudo se resume a isso. E quando nós não entendemos os tipos de oração, a gente fraqueja muito na nossa, vamos dizer assim, na nossa eficácia de oração. Então, quando eu comecei a estudar mais profundamente as orações até para escrever os livros que eu escrevi sobre oração, né? Eu comecei a cada vez mais entender isso que estou explicando para vocês, tá? Então, você vê Daniel, por exemplo, Daniel fez várias vezes que ele ora, a Bíblia diz, e Daniel orou, a maioria das orações que ele fez é uma diferente da outra, não tem nada a ver uma com a outra. Então, para cada momento difícil, ele executou um tipo de oração diferente, tá? Então, quando nós queremos ter um ministério eficaz, nós vamos ter que ter, na verdade, um ministério de oração por trás, tá? Então, quando você vê a vida de Moisés orando pelo povo, intercedendo pelo povo, você vai entender que ele foi foi um homem, né, de Deus, um profeta que fez diversos tipos de orações também para cada momento que eles enfrentavam, né? Então, conhecer sobre a oração é muito importante e a nossa geração está precisando ser desperta nessa oração. A oração é apaixonante, a oração, quando ela vai queimando o teu coração, você fica apaixonado pela oração, ela faz parte da tua vida, ela faz parte da tua essência, então é muito importante nós entendermos isso, tá? E hoje eu vou falar um tema um pouquinho diferente, eu entendi. Já estou vindo há 90 dias trazendo diversos temas para vocês, mas essa ministração que eu vou trazer hoje é muito importante para que todas as outras que já foram feitas sejam eficazes, com mais eficácia, com mais autoridade nas regiões celestiais e com mais poder do que nós possamos imaginar. Essa ministração que eu vou falar hoje é muito importante para nós não deixarmos as outras orações que estão ali ficarem só no conhecimento, ao invés de prática e vida, tá? Então ela precisa se transformar em vida dentro de nós, tá bom? Então, hoje, o tema da ministração é vencendo a apostasia da oração, tá? Nós vamos falar sobre a apostasia da oração. Por quê? Nós, por diversos tipos de pesquisas, tanto americanas e até no Brasil, nós já verificamos diversos tipos de acesso, diversos tipos de pesquisas sobre isso, e nós vemos que a média de oração, por exemplo, de um pastor americano, agora não sei como está, mas estava entre 3 a 5 minutos por dia, a média, tá? Então, 3 a 5 minutos por dia, uma pessoa orar, com a responsabilidade que essa pessoa tem, é muito pouco. E aqui eu não falo de uma maneira religiosa, mas eu falo de uma maneira de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. Você vai ser no altar o que você é no seu secreto. E muitos de nós, por não entendermos isso, com o passar do tempo, nós deixamos nossos ministérios ficarem mais palestras do que ministração da palavra de Deus, né? E isso é perigo, porque a palestra, ensinos, né? Ministrações, elas trazem um conhecimento, mas não produzem vida. Então, nós precisamos entender essa verdade. Outro dia eu estava pesquisando também sobre o nosso país aí, nossa nação. Até um irmão nosso está até aqui, já vi ele por aqui, aqui escrevendo aqui na live. O nosso guerreirão aqui de Floripa, um presbítero nosso, ele fez essa pesquisa para mim e ele me passou uns dados ali que me assustou um pouco, né?
sobre as capitais, as procuras por oração no Google, informação, por capitais, né? Então, por exemplo, São Paulo, acho que estava em 23º, e Santa Catarina, onde eu estou, estava em 25º, Porto Alegre, por exemplo, 27º, alguma coisa assim. Então nós vemos que São Paulo, o tamanho que é São Paulo, a quantidade que tem de igrejas e a procura por oração ser tão baixa, a gente já vai vendo como está o ambiente das igrejas. O meu estado aqui, onde eu moro, Santa Catarina, moro em Florianópolis, também está abaixo de São Paulo. Então, nós temos que tomar um cuidado absurdo, porque a nossa geração, o Brasil pode deixar de viver e de ser aquela promessa que Deus tem por ausência de oração, né? Então, que Deus resgate e levante homens e mulheres embriagados, vamos dizer assim, pelo Espírito Santo, sendo guiados pela oração. Então, assim, só a igreja em si, ela já faz uma diferença absurda no ambiente onde está, numa cidade. Mas essa igreja pode entrar numa apostasia de oração, tá? O que é uma apostasia de oração? É quando a igreja começa a substituir a oração por outras práticas, vamos dizer assim, espirituais, tá bom? Então, não que outras práticas não sejam importantes, mas a oração, ela se sobressai entre muitas, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque hoje em dia, por exemplo, o assistencialismo, você auxiliar e fazer uma assistência ao que necessita, ao pobre, aquele que precisa, ela está acima da oração, tá? Se você fala que não participa ou não ajuda de alguma obra social da igreja, você é uma pessoa estranha. Ai, que absurdo, temos que ajudar, tal. Agora, quando você fala de oração na igreja, sai todo mundo correndo. Você marca uma reunião de oração, sai todo mundo correndo. Então, você vê que outras práticas espirituais estão substituindo a oração. Só que a oração é a base, a oração é a parte fundamental. Então, qual a característica máxima que você vê na vida de Jesus, em todos os evangelhos, em todas as passagens ali? Quantas vezes Jesus adorou, por exemplo, né? Algumas vezes. Quantas vezes Jesus citou a palavra, ministrou a palavra, falou a palavra? Uma multidão de vezes. Quantas vezes Jesus orou? Uma enormidade de vezes. Então nós temos que extrair da vida de Jesus o que era realmente importante ali na vida dos discípulos, tá? Então, eu vou falar sobre essa apostasia. Por quê? Porque nós podemos ter conhecimento de oração, mas não ter uma vida de oração. Igual Jesus mesmo falou dos fariseus da época, eles dizem, olha, escutem o que eles ensinam muito bem, mas não façam o que eles fazem, tá? Ou seja, eles conhecem sobre o tema, eles conhecem sobre a palavra, eles conhecem sobre a Bíblia, eles conhecem sobre a Torá, eles conhecem sobre o Pentateuco, eles conhecem muito sobre muitas coisas, são bons conselheiros, só que eles não praticam, eles não fazem o que ensinam, tá? Então, muitos de nós, sem perceber, estamos entrando nessa temporada de conhecer sobre oração, mas praticar pouco a oração. Quando Jesus diz, nem uma hora conseguis vigiar comigo, então Jesus deixou um parâmetro, um equilíbrio, não religioso, muito pelo contrário, mas algo que seria, vamos dizer assim, o aceitável, algo que seria importante no dia. Então, por exemplo, a nossa correria do dia a dia hoje nos limita demais em várias coisas sobre oração, né? Então, por exemplo, como que eu vou acordar? Eu já acordo cedo, eu vou acordar mais uma hora mais cedo, tal. Aí eu não rendo também ali na oração, estou acabando de acordar, está bem difícil. Então, você tem que se reinventar. Então, ore, divida em pedaços, divida em turnos, mas ore, tá? Mas ore, porque toda oração tem o seu valor. Então, ore 15 minutos, ore 20, mas
de manhã, depois ore mais à tarde, à noite, junte tudo isso, você vai começar a ter uma prática, uma rotina de oração, tá? Mas eu quero falar como que nós vencemos essa apostasia de oração, tá? Porque eu sei que tem homens e mulheres aqui que amam oração ou estão aprendendo sobre oração, mas vai ser muito importante e necessário nós aprendermos sobre isso, senão até mesmo que nós falamos nas outras aulas começam devagarzinho a perder a sua força e a sua importância, né? Então, nós vamos falar hoje sobre como vencer essa apostasia na oração. Eu vou usar um texto que está lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Mas antes de eu ler esse texto, eu vou falar o contexto aqui do livro de Romanos para vocês, tá? Outro dia até ministrei aqui na igreja sobre isso, sobre a importância do livro de Romanos. O livro de Romanos é um dos livros mais importantes do Novo Testamento. Entre todos ali, diversos homens na história da igreja, até mesmo Lutero, ele começou a reforma protestante porque ele leu Romanos e entendeu muita coisa diferente no livro de Romanos, que eu e você precisamos entender. E ali, na verdade, é a doutrina... Opa, acho que vai chegar alguma coisa aqui, hein? Café. Chegar um cafezinho aqui. Beleza, agora vamos, hein? Então, é um dos livros mais importantes da Bíblia. Então, nós vemos que Lutero mesmo, ele diz isso, tá? Martinho Lutero diz isso, que se... Eu vou ler um pedaço do que ele falou sobre isso, só para dar uma introdução, para vocês entenderem a importância dessa carta e do que eu vou falar de como nós saímos dessa apostasia, tá? Ele diz assim, ó, a Epístola de Romanos é a parte principal do Novo Testamento. É o mais puro evangelho, que certamente merece honra de um cristão não apenas conhecê-lo de memória, palavra por palavra, mas de também dedicar-se a ela diariamente como alimento para sua alma, pois ela nunca será exaustivamente lida ou entendida. E quanto mais é estudada, mais agradável se torna e melhor parece, tá? Então nós vemos diversos outros homens de Deus que foram influenciados, como Agostinho de Hipona, que foi um dos professores e mestres da igreja primitiva. Na verdade, ali ele também diz que o Romanos trouxe ele para a santidade e restaurou a alma dele. Nós vemos que John Wesley, que foi um instrumento de Deus mais ou menos na época de 1700 e pouquinho, John Wesley ele foi um grande reformador e trouxe um despertar e salvação e um avivamento para o século XVIII, né? E foi um homem muito usado por Deus. E ele falava que a carta de Romanos, quando ele estava lendo o prefácio da introdução do comentário de Lutero sobre o livro de Romanos, ele foi impactado de tal forma e o coração dele foi aquecido de uma forma tão violenta que ele despertou e trouxe um avivamento aonde ele estava, na região que ele estava ali, depois você lê um pouquinho sobre John Wesley, tá? Então, a carta de Romanos é muito forte, muito importante. Por quê? Porque nós estamos falando da igreja de... Opa, olha lá, a pastora hoje está com fé, café, olha aí. Floripa, Bola Floripa, um abraço família Floripa, estamos aí. Entendeu? Então, Romanos é muito importante. Então, Paulo escreve essa carta para despertar a igreja de Roma pela dificuldade que Roma vivia em sua época ali, pelas perseguições, pelas batalhas, pelas dificuldades, e tudo isso estava enfraquecendo a fé deles, tudo isso estava desanimando eles. Então, nós vemos que Paulo se esforça para escrever essa carta de uma maneira muito violenta, tá? Então, ele vai escrevendo, ele vai falando, e aí, o maior capítulo do livro de Romanos, que é o capítulo 8, ele vai falar daquilo que nos interessa nessa noite, que ele vai falar sobre restaurar várias coisas, ele fala sobre algo muito importante, mas aí ele vem no versículo 26 e nos diz assim, capítulo 8, Romanos 8, versículo 26, nos diz assim: também o Espírito Santo semelhantemente nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de sobremaneira com gemidos inexprimíveis.
Então esse texto está falando, na verdade eu não vou ler todo o capítulo 8, nem todo o contexto aqui, mas esse texto que eu extraí hoje aqui do livro de Romanos, ele está nos falando da importância de nós rompermos com a apostasia. Você vai entender, se você ler depois Romanos um pouquinho antes, o que Paulo está fazendo e a dificuldade e a preocupação que ele tem com a igreja. Então nós vemos que esse versículo tem o poder de mudar radicalmente, de mudar poderosamente a tua vida de oração quando você mergulhar nele e entender a profundeza desse versículo 26, que fala do Espírito Santo. Então, algo que nós precisamos começar a entender aqui é que chega momentos de nossas vidas que, por mais que nós conheçamos sobre oração, por mais que nós conheçamos, já passamos do nível de orar de qualquer jeito, a gente já conhece um pouco sobre tipos de oração, maneiras como você se comporta em diversas situações, isso já é algo muito importante. Mas quando a apostasia bate numa casa, quando a apostasia bate numa igreja, quando a apostasia bate numa região, se você estiver só com o conhecimento, e você, lógico, você tem um conhecimento, você aplica ele vai trazer resultados na tua vida de oração, é óbvio. Mas quando estou falando aqui de apostasia, de dias difíceis, de dias complicados. Então, assim, as respostas talvez que estão demorando de chegar na tua vida, isso começa a trazer apostasia. As dificuldades que você tem passado em tua família vão trazendo algumas apostasias. Os nãos que você tem recebido na vida vão, de certa forma, trazendo sentimentos na tua alma. E aí você começa a esfriar na sua comunhão com Deus. Você começa a ter uma vida de amargura. Você começa a ter uma vida de amargura, e a amargura, às vezes você acha que está amargurado com as situações que te cercam, mas geralmente a nossa falta de oração e a nossa, às vezes, amargura que vai entrando na tua alma, ela está ligado com você estar chateado com Deus, tá? Você está entristecido com Deus. Tá bom? Então nós vemos que se você está bem com Deus, você ora 10 horas no dia. Se você está amargurado com Deus, você começa a substituir as suas práticas espirituais e a oração começa a ficar em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, como eu falei aí dessas estatísticas aí, né? Então, a apostasia da oração, ela está em nossa geração. É por isso que eu estou trazendo essa ministração para vocês hoje, tá? Por quê? Quando chega o dia difícil, nós temos que entender esse versículo aqui do capítulo 8, do verso 26 aqui do livro de Romanos, para que a gente possa saber, no momento difícil, como superar essa apostasia na oração, tá bom? Então, que primeira coisa a gente precisa entender? Que também o Espírito Santo de Deus nos ajuda em nossas fraquezas. Aqui é bem importante nós entendermos esse tema aqui, fraqueza, tá? É uma palavra usada em diversos textos bíblicos, mas na verdade nesse texto aqui é a palavra astaneos no grego, que significa algum tipo de fraqueza emocional e algum tipo de enfermidade até física, tá? Então por que Paulo, quando está escrevendo sobre oração, ele vai falar assim, porque o Espírito Santo é só Ele que vai poder ajudar em nossas fraquezas. Essa palavra fraqueza, ela está falando de todos os tipos de enfermidade, diversos tipos de enfermidade que a Bíblia cita, tá? Então essa palavra asteneus, ela fala de diversos tipos de enfermidade. Na verdade, ela simboliza 5 tipos de enfermidades que estão na palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo está nos dizendo assim, olha, vai chegar uma época que você vai ser abatido de tal forma, é como se você tivesse assim, e só o Espírito Santo pode te auxiliar a orar. Então o que está dizendo? Não pare de orar, porque se você parar de orar, é a pior coisa que você faz na tua vida, vai ser a pior bobeira que você vai fazer na tua vida, porque se as coisas estão bem, você tem que orar, se as coisas estão mal, você tem que orar também, aí que você tem que orar, você tem que clamar, você tem que buscar, e a Bíblia diz que o Espírito Santo quer nos ajudar, ao quê? Ele quer nos ajudar em nossas fraquezas. Por quê? Porque quando nós estamos com essas fraquezas em nós não sabemos como orar como convém. Nós deixamos de saber
como orar. Então é bem importante eu entender o que Paulo está querendo, a mensagem que ele está querendo passar para a cabeça dos romanos, e na verdade ele está explicando no idioma grego as 5 enfermidades citadas já no Evangelho que os romanos conheciam muito bem, tá? Então, por exemplo, uma dessas enfermidades é a enfermidade, eu vou citar 5 e vou trazer a relação delas com a nossa vida emocional e com a nossa fraqueza interior, e isso nos rouba de orar. Então, por exemplo, a primeira enfermidade que é citada aqui, essa fraqueza, vamos dizer assim, é a palavra mastigos, que era uma enfermidade causada por ferimentos, tá? Então, geralmente, esse mastigos, tem diversos textos do Novo Testamento, os evangelhos, Jesus usou essas palavras, tá? Eram pessoas que eram maltratadas por estar presas pelos guardas romanos, elas eram feridas, igual Jesus foi ferido, elas eram feridas várias vezes, e quando elas estavam bem machucadas, eles deixavam elas presas de novo, até se recuperarem. Quando elas se recuperavam, de novo, elas eram feridas novamente, elas iam sendo feridas. Então aqui é o que? É um problema recorrente. Então é como se tivesse alguma estrutura espiritual, alguma coisa, uma maldição, alguma situação que dia e noite você sofre com aquilo, aí daqui a pouco passa, tô bem, graças a Deus, aí parece que vem tudo de novo, aí daqui a pouco vem tudo de novo, aí daqui a pouco vem tudo de novo. Então, o apóstolo Paulo está falando para a igreja que esse tipo de fraqueza vai roubar a tua força de oração, porque é como se você estivesse vivendo ciclo após ciclo daquela mesma situação. Então, quando você está melhorando, aqueles guardas tiravam aquele preso de novo e cortavam ele de novo, e maltratavam ele de novo, deixavam ele todo machucado de novo e devolvia. Então, muitos de nós estamos sendo abatidos, estamos ficando fracos emocionalmente, aí por isso que eu estou falando dessa apostasia, e esse tipo de situação talvez você está vivendo na tua família, na tua casa, na tua empresa, na tua vida financeira, ou na tua vida até de física, de enfermidades mesmo, que parece que vira um ciclo. Isso começa a produzir fraquezas interiores que começam a roubar a sua força de oração. E aí que Paulo está falando, se isso estiver aí, nós precisamos clamar a ajuda do Espírito Santo, que é só Ele que vai poder nos ajudar e nos tirar dessa fraqueza, para que nós possamos orar como convém, porque senão as nossas orações vão ser orações só poéticas, vão ser orações filosóficas, só para constar. Então tem pessoas que ficam ciclos, né? Parece que melhora, daqui a pouco vem de novo a mesma coisa. Melhora, vem de novo a mesma coisa. E nossa geração precisa aprender como buscar essa ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui agora. O Espírito Santo está aí do teu lado agora. O Espírito Santo quer nos ajudar. O Espírito Santo quer nos ajudar a ter uma vida de intimidade, de oração, de ousadia, de autoridade com o Senhor. Então nós temos que entender isso. Nós temos que entender que essa palavra fraqueza, ela também engloba essa palavra aqui que no grego é mastigos, que é aquele que ficava constantemente afligindo aquela pessoa, e é como se aquela palavra carrasco, né, que aqueles que ficavam maltratando, e o próprio Jesus, ele citou esse texto com aquele que não liberava perdão, falando da parábola ali do homem que devia uma fortuna e foi-lhe perdoado pelo rei, mas o homem que devia só um pouquinho para ele ali, e ele não quis perdoar, e a Bíblia diz que ele ia ser entregue para ser maltratado. Vocês lembram disso? Então você era todo machucado, mas melhorado. Você falou, melhorei. Aí daqui a pouco parecia que vinha a mesma coisa. Então essa fraqueza, tá? Então Paulo está falando, olha, cuidado com essas fraquezas. E quando elas começarem a tentar tocar a tua vida, peça para que o Espírito Santo te ajude, porque ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Eu já vou explicar já o que é essa ajuda do Espírito Santo. Como que nós fazemos para buscar essa ajuda do Espírito Santo, tá? A fraqueza no grego é asteneus nesse versículo, mas asteneus se refere a todo tipo de enfermidade. Eu estou citando as 5 enfermidades citadas na Bíblia, que quando você vê assim, que Jesus nos deu toda a autoridade para curar os enfermos, que enfermidade que ele estava falando ali? Tem uma enfermidade específica ali, né? Tá bom? Então é isso que eu estou trabalhando com vocês, porque Paulo trouxe esse entendimento aos romanos, porque eles conheciam muito
dessa maneira como os romanos tratavam, né? Eles estavam em Roma, era a igreja de Roma, então eles conheciam muito bem isso daqui, e Paulo está falando para eles: se vocês estiverem vivendo algo parecido com sua alma, com sua vida emocional, com suas orações, vamos buscar a ajuda do Espírito Santo. Vocês precisam aprender a buscar a ajuda do Espírito Santo, porque ele está pronto para ajudar vocês na sua fraqueza, na fraqueza de vocês, tá? A outra palavra que significa fraqueza é a palavra kakos, K-A-K-O-S no grego, que significa algum tipo de opressão ou confusão mental. Hoje eu creio, amanhã eu não creio, tá? Então aqui tá falando de pessoas que tinham distúrbios mesmo, distúrbios mesmo de algum tipo de opressão espiritual, algum tipo de confusão mental por diversos motivos, tá? Então aqui ele também é um tipo de fraqueza que pode afetar a tua vida de oração, que pode afetar a tua vida de oração para que você não caia na apostasia. Então nós vemos aqui que essa palavra kakos é alguém que hoje crê, mas amanhã já está abatido. Hoje está feliz, amanhã já está entristecido. É uma pessoa inconstante, uma pessoa de ânimo dobro, uma pessoa que tem confusão mental, uma pessoa que conhece a palavra, mas toda hora está toda atrapalhada, está toda hora um pouco atormentada. É uma pessoa que tem diversas questões na cabeça, nos pensamentos, é muito atacado na mente, seus pensamentos são atacados. Então Paulo está falando, olha, o Espírito Santo nos ajuda nesses casos. E quando esses casos começam a acontecer, o que o texto está nos dizendo? Vai afetar diretamente a tua vida de oração, vai afetar diretamente a tua vida de busca a Deus, de intimidade com Deus. Então, nós temos que entender isso, família, nós temos que entender que essa fraqueza tem se levantado em nossa geração e tem abatido a vida espiritual de muitos homens e mulheres de Deus. Por que as coisas, quando não estão boas, por que eu não me levanto em oração? Por que eu não me levanto buscando a face de Deus? Por que eu não me levanto buscando essa presença, buscando essa força do céu, buscando essa força do nosso Senhor? Então, nós temos que entender, por exemplo, a terceira tipo que representa essa palavra fraqueza é a palavra malacaia, né? Malacaia, que é uma doença que te deixa, uma doença mais muscular nos músculos e te deixava impossibilidade de se levantar e de andar. Então o que Paulo está falando para a igreja de Roma? Muitos de vocês, quando chega a dificuldade, vocês ficam sem força física, e em vez de vocês estarem de pé, vocês não estão conseguindo ficar de pé, vocês estão prostrados, vocês não estão conseguindo nem andar, nem levantar. Então, o que Paulo está falando para eles aqui? Muitos de vocês estão assim. Muitos de vocês estão vivendo isso. E se vocês estiverem vivendo isso, o Espírito Santo vai nos ajudar nessas fraquezas. Ou seja, ele vai levantando essa palavra para dizer, é como se você tivesse impossibilidade de andar, impossibilidade de caminhar. É como se você tivesse com uma situação, um flagelo recorrente, aquela situação que sempre começa a se repetir na tua vida, algum tipo de confusão mental, algum tipo de opressão, né? Outra palavra que se refere à fraqueza é alguém que está em estado de coma, tá? Essa pessoa não tem nenhum tipo de reação. Ela só está ali viva, mas aparentemente quase morta. É alguém que está abatido, é alguém que foi ferido de alguma maneira, alguém que está vivendo uma situação e está em estado de coma. Então, quando Paulo está escrevendo isso de uma maneira muito forte e violenta, escrita pelo Espírito Santo, ele está dizendo: o Espírito Santo pode nos ajudar em tudo isso. O Espírito Santo quer ajudar vocês em tudo isso, porque quando isso acontece, nós não sabemos orar como convém. As orações perdem força em nossa vida. Eu não sei se eu oro para Deus me ajudar, não sei se eu oro para Deus me curar, não sei se eu oro para Deus me perdoar, não sei nem como orar direito, eu não sei nem como fazer direito. Então eu começo a perder a força e a autoridade na oração. Então muitas vezes você fica 3 horas orando e dando tiros para o ar, mas aquele que está sendo ajudado pelo Espírito Santo, 5 minutos,
com a força e com a autoridade do Espírito Santo. Muda todo o cenário. Então é isso que eu quero que vocês entendam, a força e a eficácia da oração. Mas aqui esse texto está nos dizendo que o povo estava vivendo uma apostasia, e se eles estivessem encarando essas fraquezas que eu citei aqui, citei 4, e eu vou citar mais uma, que é a palavra nosos. A palavra nosos é alguém que está numa condição, tem uma doença terminal que não tem cura, que os médicos dizem que não tem o que fazer, que não tem cura, tá? Então são pessoas que, por exemplo, estão vivendo situações em suas vidas e falam, isso aí já não vai mudar mesmo a minha vida, a minha família é assim mesmo, a minha vida emocional é assim mesmo, a minha vida espiritual é assim mesmo. Então é tão forte esse texto que ele está dizendo, você está parecendo um dos doentes físicos, mas agora na sua alma. E se você continuar assim, você vai ter fraqueza na oração, e você vai entrar num período de apostasia em oração que vai ser muito difícil de você se levantar, vai ser muito complicado. Muitas vezes você vai estar como se estivesse em estado de coma, que é a palavra arrostos, a palavra mastigos é um castigo recorrente, quando você está todo machucado, mas aí aquele guarda pegava, deixava curar todas as feridas, quando estava todo curado, machucava de novo. Então é a palavra mastigos, também a palavra cacos, que é uma opressão, uma confusão mental, também a palavra malacaia, que é uma doença mais muscular, mas que pedia a pessoa de andar e até de se levantar, e a palavra nosos, que é uma condição de uma doença que, segundo os médicos, não tem cura. Tá? Então imagina só o que esse texto, só até agora, ele está dizendo, olha, também o Espírito Santo de Deus nos auxilia em nossas fraquezas, ou toda essa condição que eu falei aqui em cima sobre vocês, é algo que não, vamos dizer assim, se você tem um problema assim, hoje eu não estou tão bem e tal, hoje eu não orei, pode ser que seja algum tipo de fraqueza, algum tipo de preguiça, pode ser, mas nessa fraqueza aqui nesse texto está dizendo que é algo que foge do teu controle, é algo que foge, que você não controla. É algo que veio, te tocou, te abateu, te prendeu, te assolou, te jogou na cama, te jogou no estado terminal. Estou falando da tua alma, tá? Estou fazendo uma analogia com que o texto também está fazendo isso aqui. Então ele diz, também o Espírito Santo semelhante nos ajuda em nossas fraquezas. Então ele está dizendo, e essa palavra fraqueza não tem nada a ver com, hoje eu não estou bem, assim. Ele usa a palavra fraqueza mesmo para te levar a esses 5 tipos de doenças que eu te falei, que é o que representa a palavra astaneus, fraquezas, enfermidades, tá? Está falando de enfermidades esse texto aqui. Então esse texto é óbvio que não está dizendo, olha, quando você estiver enfermo, peça ajuda para o Espírito Santo, porque quando você estiver enfermo você não vai saber orar. Muito pelo contrário, tem gente que fica enferma e vira um leão da oração, né? Então nós temos que entender isso. Mas esse texto é tão maravilhoso, é tão forte para você que quer crescer em oração, que quer aprender em oração, é muito forte porque é algo que você foge do teu controle, tá? Você é alguém de Deus, você é uma pessoa de Deus, mas você foi abatido por uma questão que te fugiu das mãos o controle, tá? Essas características que eu falei aqui em cima, é como se você perdesse esse controle e aí você começasse a se prostrar. E não é um tipo de apostasia que você entra por causa que você pecou, que você errou, você está se afastando de Deus. Não é isso, é algo que se abateu na tua vida e você se enfraqueceu, tá? Se enfraqueceu. Então, nós temos que tomar um cuidado, porque uma das maneiras do inferno atacar as nossas vidas é tentar jogar sobre nós essas fraquezas, para que nós não nos levantemos em oração, em força de oração, e aí nós busquemos essa ajuda do Espírito Santo, tá? Essa maneira do Espírito Santo. É bem importante que ele diz, porque quando essa fraqueza se abate em nós, o texto diz, porque não sabemos orar como convém. Aqui está ligado, sim, também, isso aqui está ligado apesar de nós conhecermos sobre oração, tipos de oração, maneiras de oração, formas de se orar e de buscar a Deus, nós também vamos ter limitação de saber como orar. Nós temos que reconhecer isso. Nós temos que reconhecer que sem o Espírito Santo fica muito mais complicado nós avançarmos e obtermos algum êxito. Então, ele está dizendo, porque não sabemos orar como convém, né? Essa palavra convém aqui é bem interessante também,
é que assim, ela significa algo que aparece novo, ou seja, algo que aparece novo eu não sei me comportar quando aquele algo novo aparece, ou seja, novas lutas, novas batalhas, novas guerras. Então o que esse texto está dizendo? Quando você é abatido pela fraqueza, as guerras que vão vir lá na frente, você não vai saber como passar por elas, você não vai saber como orar para romper elas. É isso que o texto está querendo dizer. Olha que coisa importante. Então, vamos ver uma estratégia também que o inferno trabalha. Então, por exemplo, ali na frente vai ter um obstáculo, vai ter um desafio sim. Toda mudança de ciclo em nossa vida, nós vamos enfrentar alguns gigantes, nós vamos enfrentar alguns leões, alguns ursos, algumas montanhas que vamos ter que atravessar, tá? E quando você entende pela fé isso, você vai passando de ciclos, de etapa, vai trazendo crescimento espiritual para a tua vida. Tá? Então, só que a Bíblia está nos dizendo que quando nós vamos enfrentar novas dificuldades, se nós tivermos sido abatidos por essas fraquezas que eu citei aqui atrás, nós vamos ter dificuldade de saber orar nesse novo tempo que nós vamos entrar. E é por isso que muitos não rompem. Em vez de romperem de ciclo em ciclo, ficam parados e paralisados. Naquela mesma situação que estavam, aí vão ficando abatidas, já estão enfraquecidas e o diabo vai roubando, o diabo vai oprimindo a vida dessa galera aí. Então, o que esse texto está nos querendo dizer aqui, para que nós possamos avançar aqui? É algo muito forte aqui, um versículo, mas é um versículo que pode mudar a nossa vida de oração. Então, ele aconselha, também o Espírito Santo semelhante nos ajuda, ou nos auxilia, ou nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas aí o Espírito Santo vai orar por você, ele vai interceder por você. Agora aqui mudou o jogo. Quando eu entendo que eu estou com esses tipos de fraqueza, reconheço diante de Deus e falo, Espírito Santo de Deus, meu amigo, vem, eu preciso de ajuda, ele vem. E não só vem, mas agora a Bíblia diz que mas o Espírito Santo intercede por vós. Agora não é você que está orando, é ele que está orando por você. É o próprio Espírito Santo que está gerando vida dentro de você. É o próprio Espírito Santo que está gerando algo novo dentro da tua alma. Essa palavra interceder aqui, ela tem alguns significados. Vou compartilhar com vocês aqui. Ela é a palavra perto e semelhante à palavra súplica na Bíblia, tá? E a palavra súplica, ela tem alguns significados aí, essa palavra interceder nesse texto. Ela diz assim, é alguém que cai na vala com outra pessoa. O grego é justamente isso, tá? É alguém que cai no poço ou na vala que a pessoa está. Então, o que o Espírito Santo está nos dizendo? O que o texto está nos dizendo? Que o Espírito Santo vai se jogar no buraco onde você está. Que o Espírito Santo vai se jogar no buraco aonde você está. Então nós temos que clamar para que o Espírito Santo venha nos auxiliar. Socorro, Espírito Santo. Socorro, Espírito Santo. Então o Espírito Santo, quando você clama a ele de todo o teu coração, entendendo que sem ele a sua vida de oração fica bem complicado. Sua vida de oração toda hora você vai cair nessas fraquezas, toda hora você vai ficar nessas limitações, mas quando você clama essa ajuda, ele vem e se joga no buraco que você está, ele se joga na vala que você está, ou se joga na vala de guerra, aquelas valas que os soldados ficam lá no meio da guerra tirando um no outro, ele se joga lá com você, ele se joga lá com você. Também essa palavra súplica, no grego, ela significa compartilhar as frustrações e as emoções. Então o Espírito Santo se joga no buraco com você e começa a falar, eu entendo o que você está vivendo, eu entendo essa fraqueza, eu entendo essa prostração, eu entendo essa ausência de vigor e de força que você está vivendo, eu entendo, e agora eu ministro sobre você. O Espírito Santo está vindo ministrar, está vindo compartilhar das tuas frustrações, das tuas emoções abatidas, ele está se jogando no buraco que você possa estar para ser fortalecido, ele vai fortalecendo as tuas emoções. Então essas áreas que eu falei aqui, daquelas fraquezas, ele vai suprindo as suas necessidades, ele vai suprindo as tuas forças ali. E é que o Espírito Santo quer fazer agora conosco. Quantos guerreiros abatidos no meio da batalha, quantos intercessores que já foram feridos, quantos intercessores que se prostraram e se abateram no meio de uma guerra, se enfraqueceram, como esse texto diz, como a igreja de Romanos precisava escutar essa palavra. O Espírito Santo, ele vai
se jogar no buraco onde você está, ele vai compartilhar as frustrações e as emoções que você está vivendo, vai ser algo muito importante, muito forte. E essa palavra súplica também significa te tirar toda a confusão da tua vida. Então essas 3 coisinhas são muito importantes. Nós precisamos, Espírito Santo nos ajuda. É aquele dia que você não acorda bem, é aquele dia que você já percebeu, opa, tem alguma fraqueza aí a bater na minha alma, é aquele dia que você pensa, opa, eu lembro de uma ministração que o pastor Digão um dia fez, falou que às vezes a gente acorda, não acorda tão bem, é um tipo de fraqueza que está tentando abater minhas emoções, abater minha força, é aquele dia que você tem que clamar, não só esse dia, né, é óbvio, isso aqui é uma prática na tua vida, mas todos os dias nós precisamos chamar por Ele. O Espírito Santo vai fazer as tuas orações crescerem em níveis altíssimos. Então chama por Ele, porque a Bíblia diz que Ele vai pular no buraco onde você está, Ele vai pular no poço que você está. Eu acredito que o próprio Espírito Santo pulou no poço que alguns homens de Deus tiveram que cair, como o próprio profeta Jeremias, que foi jogado num poço, como também José foi jogado num poço, mas eu creio que quem pulou lá com eles foi o próprio poder e a autoridade do Espírito Santo. Então, igreja, nós precisamos clamar por esse poder, por essa ajuda do Espírito Santo, por essa força do Espírito Santo. E agora que eu sei mais qual é a vontade do Espírito Santo, agora caiu a casa do inferno. Agora caiu a casa do inferno que tentava me abater com fraquezas para que eu não rompesse o próximo ciclo. E aí eu não conseguia orar como convém. Essa palavra orar como convém é realmente assim, orar de uma maneira específica para aquele momento que você vai viver. É isso que está querendo dizer aqui. Então você vai viver coisas que você vai ter que saber o que orar. Então, por exemplo, tem uma pessoa que está com algum tipo de enfermidade. Vamos lá. Pode ser que uma enfermidade é de causa natural, pode ser que essa enfermidade é de causa emocional, pode ser que essa enfermidade é de causa espiritual. Dependendo dessas 3 coisas, se o Espírito Santo te mostra, te revela, isso aqui é amargura de alma, isso aqui é emocional, e você ora específico, repreende, faz a pessoa renunciar a algumas coisas, tal, você vê que a pessoa é curada. Mas às vezes você está expulsando um demônio que nem demônio é uma estrutura espiritual emocional ali, é uma questão emocional na verdade ali. Se às vezes é uma questão só física, tem questões físicas, então ele está dizendo, ó, você vai orar por pessoas, enfrentar batalhas que você tem que saber, e nós não sabemos. E aí que entra o papel do Espírito Santo para nos auxiliar e nos ajudar. E a Bíblia diz que ele pula no buraco que você está, ele começa a interceder por você, ele começa a produzir súplicas por você com gemidos inexprimíveis. Com gemidos inexprimíveis. Oh, aleluia! É como alguém que começa a gritar violentamente, alguém que não se contém em fazer algo em favor do outro, alguém que sente a dor do outro, alguém que começa a clamar que ninguém consegue nem descrever de tanta força que é aquele gemido. É o Espírito Santo, é o que o Espírito Santo quer fazer conosco nessa noite, é que o Espírito Santo quer fazer com a nossa casa, com a nossa família, com os líderes da igreja, não só com os homens e mulheres de oração, mas com todos. Nós precisamos entender que o Espírito Santo nos socorre em nossas fraquezas, Ele nos socorre em nossas dificuldades, Ele nos socorre em nossas guerras, em nossas batalhas, com uma intercessão, com uma súplica por nós de sobremaneira, de uma maneira muito grande, com gemidos inexprimíveis. Então Paulo está falando para a igreja de Romanos: igreja, não deixe essa fraqueza permanecer na vida de vocês, porque ali na frente vocês vão não saber nem como orar como convém, vocês não vão nem ter força para orar, e isso vai ser aquilo que vai impedir de vocês avançarem em autoridade e em poder com Deus. Então não é muito forte isso. Vou falar de uma última palavrinha nesse texto também, que diz lá, ó, e o Espírito Santo nos ajuda. Oh, aleluia. Essa palavra ajuda, igreja, ó, essa palavra ajuda, eu já ministrei algumas vezes sobre isso, mas eu vou dar uma reforçada aqui para animar a tua alma, a tua fé e o teu vigor, tá? Eu vou até escrever ela aqui para você não se assustar, tá bom? Eu vou escrever vou escrever ela aqui, às vezes eu me atrapalho aqui, para você não se assustar. Ela está lá no livro de Romanos, capítulo 8, 26, que é a palavra ajuda, que o Espírito Santo nos ajuda. Não tem nenhum outro texto na Bíblia com essa palavra. Sunam tilamambonomai.
Sunan Tilaman Banomai. Não existe nenhum outro texto da Bíblia com essa palavra. O Espírito Santo diz, quando o Espírito Santo quer ajudar, ele vai ajudar dessa maneira, que é esse texto aqui, Sunan Tilaman Banomai, tá? Que significa o quê? A junção de 3 palavras gregas, que é o quê? Quando o Espírito Santo vem te ajudar, a palavra sum é junto, é alguém que está grudado com outro, é alguém que está cara a cara com outro, é alguém que está junto demais com outro. Então o Espírito Santo, quando ele vem te ajudar, ele vai grudar em você. Chama por ele que ele quer grudar em você, ele quer grudar em você. A palavra grega anti é bem conhecida, a mais conhecida, vamos dizer assim, é a palavra no Novo Testamento, da palavra anticristo. Que a palavra anti aqui é alguém totalmente transtornado, é alguém que ninguém consegue segurar. Pro lado de alguém que está transtornado, é alguém que quebra tudo, alguém que se alguém não conter ela, começa a quebrar tudo que tem, rasga a roupa, é uma pessoa que está totalmente agressiva, é uma pessoa que está agressiva. E essa lamban, que onai aqui é só uma junção, lamban a palavra sum, então, é estar junto, ante alguém transtornado, e lamban é tomar da mão de alguém aquilo que te pertence. Então, quando, trazendo a tradução dessa palavra, nossas Bíblias está ajuda. Aí eu fico louco, né? Que essa palavra só está escrita uma vez na Bíblia, Romanos 8:26. O Espírito Santo escreveu ela. Quando ele vem nos ajudar, ele faz isso. Então, o que ele faz? Ele vem, se gruda a gente, ele está totalmente transtornado para ir para cima dos teus inimigos, das tuas fraquezas, das tuas dificuldades, das tuas guerras. Ele tá agressivo para arrebentar com as tuas fraquezas, para arrebentar com as apostasias, para arrebentar com aquilo que está tentando impedir você de avançar e tomar da mão do inimigo aquilo que te pertence. Então, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda, é isso, ele se gruda a você, ele fica totalmente agressivo para ir contra as tuas fraquezas e tomar da mão do inferno aquilo que te pertence, os propósitos que te pertencem. Então, família, nós temos que entender que esse pequeno versículo de Romanos 8:26 é violento para aquele que está sendo abatido na sua vida de oração. Então nós temos que entender, peça essa ajuda. Ele está aqui, o Espírito Santo está do nosso lado, e ele está aguardando, ele está agressivo, ele quer despedaçar as obras do inferno na tua vida. E quando essa verdade vai entrando na tua alma, quando você vai conhecendo qual é a vontade do Espírito Santo, que ele quer te ajudar, ele quer ajudar as tuas fraquezas, ele quer ajudar a tua alma, e ele quer ajudar porque nós nem sabemos orar como convém, nós nos perdemos, e ele quer interceder, ele quer suplicar por você, ele quer cair no mesmo buraco que você está, ele quer compartilhar das emoções com você, ele quer remover as emoções ruins, compartilhar de vida com você, ele quer fazer algo poderoso com gemidos inexprimíveis. Então chame pelo Espírito Santo. As nossas vidas de oração sem o Espírito Santo, elas conseguem levar um período, mas daqui a pouco sem o Espírito Santo ela é uma vida de oração fraca, enfadonha, sem vigor, sem vontade de se orar. Mas quando o Espírito Santo vem, ele cai com você no buraco teu da tua oração, que você está lá clamando, que você está lá buscando, que você está lá intercedendo, que você está lá chorando diante do céu. E aí agora a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por você. É ele que começa a interceder por você agora. É ele que começa a interceder pela tua casa, pela tua família. Imagina só, nós somos pessoas de oração, vamos dizer, homens e mulheres de oração, mas a Bíblia está dizendo aqui que agora, quando o Espírito Santo é chamado para socorrer, para ajudar, ele vem com tanta violência que agora ele começa a interceder por você, ele começa a ministrar pela tua vida, ele começa imagina o Espírito Santo pairando sobre você, intercedendo sobre você, suplicando sobre você, orando sobre você. Então é isso, e é isso que o inferno não quer que você saiba. Ele quer que você leia, por exemplo, o texto de Romanos 8:26 e diz assim: o Espírito Santo nos ajuda. Que bom, ele ajuda a gente quando a gente não está na nossa fraqueza, né? Às vezes não está muito bem,
né? A gente não sabe orar como convém. Aí você lê esse texto, que bom, ótimo. Não, 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 não. Esse texto aqui é muito violento para aquele que está sofrendo algum tipo de paralisação na sua vida, alguma fraqueza na área da oração, que a nossa nação possa entender que quando nós oramos, não só oramos, mas tem hora que nós vamos orar assim: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Aí você vai ver que ele vai trazer revelações para você. Você vai começar a ver testemunhos muito fortes sobre a tua vida. Quantas vezes no Ministério de Intercessão nós estávamos orando ali pelo culto, e quando nós estamos orando, Deus coloca uma palavra, a gente começa a orar, o Espírito começa a colocar palavras no nosso coração, nós começamos a orar especificamente, até fazer alguns atos proféticos. E quando nós vemos o pregador na noite, muitas vezes o apóstolo Rina pegar o microfone, nós vemos que ele ora e começa a palavra dizendo justamente aquilo que o Espírito Santo tinha nos falado. Então o que estava acontecendo ali? O Espírito Santo veio violentamente, começou a nos ajudar, começou a nos auxiliar, e com certeza a obra dele foi feita naquela noite. Com certeza pessoas foram transformadas, foram marcadas, e é isso que o Espírito Santo quer fazer com você também. Ele quer te trazer revelações, que você está orando por 5 anos, quando você clama ao auxílio dele, ele quer te ajudar, ele quer te ajudar, ele quer te ajudar. Mas aí você que está em algum tipo de apostasia de oração, você começa o seu dia, que bom, depois eu oro então, tal. Então você já está dominado por essa fraqueza. Lembra que eu falei que é algo que te abate, que não depende de você? É algo que te coloca como se estivesse de cama, como se não conseguisse se levantar, é como se estivesse ficando, sendo massacrado por aquele sentimento, por aquela emoção. Aí quando você melhora, parece que vem de novo. Então é esse tipo de fraqueza. Isso só é vencido pelo poder do Espírito Santo. Isso só é vencido pela glória do Espírito Santo. Isso só é vencido quando nós chamamos por Ele. Chama por essa presença. Chama por Ele, e Ele vem com violência. Ele vem com agressividade sobre as obras do inferno. Ele vem com agressividade sobre as obras do maligno na tua vida, na tua família. Creia nisso. Receba essa palavra no teu coração. Se necessário for, escute 1, 2, 5, 10 vezes até essa verdade entrar dentro de tua alma, para que você possa realmente saber quem é o Espírito Santo na oração. Como ele despedaça a apostasia na tua vida de oração. Amém, família? Glória a Deus. Guarda essa palavra no teu coração. Deus é bom demais com a gente. Hoje voou, né? Hoje foi rapidinho aqui, né? A gente ligou aqui o turbo aqui, fomos, né? Deus abençoe. Deixa eu falar aqui, vai subir essa ministração aqui para o YouTube, é uma ótima oportunidade de você pegar e depois compartilhar essa palavra aqui de como vencer a apostasia da oração para tudo que você puder aí, tá bom? Amanhã provavelmente já tá lá, então você amanhã deixa clicado lá no seu sininho lá no YouTube lá, e você compartilha, tá? Para tudo que você puder de pessoas aí, guarda essa palavra também. Você que é de ministério de intercessão, você que é de igreja, te aconselho, passa para a galera, porque essa é uma ministração muito importante. De todas as que eu fiz, essa é importante demais. Por quê? Porque as outras são importantes, mas se você for pego em alguma fraqueza, as outras elas vão... É uma arma que você não vai conseguir pegar na mão para tirar, entendeu? Vai ficar guardada lá, mas o Espírito Santo entra em jogo e aí muda esse cenário, e vai mudar o cenário da tua história também, tá? Então vai ficar gravado aqui no IGTV, mas eu já vou subir essa ministração para que você tenha acesso amanhã já, e aí você já compartilha geral, escuta, aguarda, tá? Clica lá e vamos fazer essa palavra voar, deixa essa palavra voar. Vamos honrar o Senhor, vamos honrar o Espírito Santo, vamos chamar Ele, essa geração precisa chamar por Ele, saber o que Ele quer fazer. Nós achamos que o Espírito Santo só vai vir se você tiver... mega consagrado, e nós tá falando de fraqueza aqui, tá? Fraquezas, tá? Dificuldades. O Espírito Santo tá louco para entrar dentro das tuas fraquezas. Ele quer se jogar no mesmo buraco que você está. Não sei se você está em algum buraco. Qual vala, qual guerra que você está, qual buraco de guerra você está. Ele quer se jogar lá. Aí quando ele se joga lá, ele quer compartilhar o coração dele com você, ele quer curar sua alma, ele quer curar sua vida. Então escuta isso 1, 2, 10, 50 vezes. Deixa essa verdade entrar dentro da sua alma. Medita nessa palavra para que você possa ter essa experiência com Deus. Tá bom, família? Deus é bom demais com a gente. Pastora Débora dando um tchauzinho aqui. E glória a Deus por isso, tá? Guardem essa palavra no coração, Romanos 8, 26. Uma das palavras mais importantes para aquele que quer ser desperto
novamente na vida de oração. Chama pelo Espírito, ele está à nossa disposição, ele quer mudar a tua história, essa palavra ajuda, ele está agressivo, ele quer vir de uma maneira violenta, restaurar aquilo que é teu, e ele junto com você, tá? Ele vai trabalhar junto, não vai trabalhar sozinho, não, ele vai trabalhar junto, e ele vem e intercede por ti, tá? Peça ajuda para ele, Espírito Santo nos ajuda. Deus abençoe, escola de oração, depois compartilha para todo mundo, e Deus é bom com a gente, amém? Amo vocês em Cristo, Deus abençoe demais vocês, amanhã Floripa culto, sexta-feira escatologia, vamos que vamos, Deus é bom, fiquem com Deus, Deus abençoe, tchau, tchau.